Primeiramente eu vou me apresentar. Eu me chamo Dr. Bruno Menezes, eu sou médico, eu sou pós-graduado em psiquiatria, fiz minha pós-graduação em São Paulo. Estou aqui em Buritis há mais ou menos 2 anos. Atualmente eu trabalho no CAPS, onde eu conheço a Cida. Foi através dela que eu recebi esse convite aqui, que eu fiquei muito honrado. O mestre Luiz também é meu amigo do Hospital Regional, eu também trabalho no Hospital Regional. Fiquei muito honrado mesmo quando eu recebi esse convite, porque o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês fazem aqui é exatamente o que eu acredito como a religião deve agir para ajudar a saúde mental, né? Porque a religião, a religiosidade, a espiritualidade, quando ela é bem usada, ela é uma ferramenta maravilhosa para o equilíbrio dos distúrbios mentais, da prática da boa vivência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre religiosidade, espiritualidade, de como isso pode nos ajudar e principalmente como a psiquiatria e como a ciência está vendo isso na vida da gente. Quanto mais a gente consegue ajudar, mais o universo ajuda a gente. Quanto mais a gente consegue estender a mão para o irmão, mais o universo estende a mão para a gente. Quando a gente esquece um pouco da dor da gente, que a dor da gente é muito grande, às vezes a gente não consegue olhar para nada além da nossa dor, dos nossos problemas. Mas quando a gente deixa o egoísmo um pouquinho de lado e a gente tenta enxergar a dor do irmão, a nossa dor diminui, né? Isso são desígnios de Deus, isso é leis do universo que muitas vezes a gente não está nem preparado para entender nesse plano aqui, né? Às vezes um outro plano a gente vai entender se a gente conseguir fazer a nossa parte aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou começar a falar para vocês sobre espiritualidade, religiosidade e saúde mental. A primeira coisa que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui é os aspectos históricos. Porque vocês já pararam para pensar como, hoje muda muito, mas há algum tempo atrás, como tinha essa rixa entre ciência e religião, medicina e religião? Tinha essa rixa, parecia que não poderia conviver no mesmo campo, não poderia viver na mesma dimensão. Ou o cara era da ciência intelectual ou o cara era um religioso, né? E não se podia, não tinha intercâmbio entre esses dois mundos. Só que a própria ciência, ela vem provando dia após dia que a religião e a ciência, a medicina, ela tem que trabalhar junto. Principalmente nessa área da saúde mental, da psiquiatria. Não tem como a gente desconectar a dimensão espiritual. A OMS, ela começou a considerar uma dimensão importante para a saúde do ser humano, a espiritual, a partir de 1988. Então hoje, se você me perguntar, doutor, o que é uma pessoa saudável? Eu vou falar que uma pessoa saudável, segundo a OMS, é uma pessoa que tem equilíbrio total, tanto na parte física, mental e espiritual. Se essa pessoa ela tiver uma alteração em qualquer dessas esferas, ela vai adquirir doenças. E aí as doenças existem de várias modalidades, vários tipos, várias classes, não importa. Mas essas 3 esferas elas têm que estar em equilíbrio e nós não podemos negar, né? Mas infelizmente, voltando aos aspectos históricos, até recentemente e até hoje ainda a gente acha bastante resistência, até entre os médicos também. Tem colegas psiquiatras que infelizmente não aceitam essa dimensão, né? Eles não sabem abordar essa dimensão no consultório, eles não acreditam, eles acham que não vai fazer diferença. Por quê? Né? Infelizmente a gente vai ter que começar a entender a história. Por exemplo, na Idade Média, onde tem os primeiros vestígios da medicina moderna, né? Onde começou a surgir a medicina que a gente conhece hoje, o que acontecia naquela época? Tinha uma religiosidade muito extrema, era o tempo da Inquisição, as cruzadas, e aí criou-se esse espaço entre a ciência e a religião. As pessoas da época, os intelectuais da época, o movimento que foi chamado os Iluminados, eles abominavam a religião, né? Na cabeça deles a religião era uma coisa obscura, uma coisa retrógrada, uma coisa que só trazia o mal do ser humano, né? Aí foi passando o tempo, chegou mais ou menos na era de Freud. Freud foi um cara muito influente na psiquiatria. Freud, na época que ele foi vivo, ele tinha muita influência, tanto com os psiquiatras quanto com os psicólogos. Então, o que Freud falava naquela época, se escrevia e se vivia aquilo.
E Freud, infelizmente, ele tinha essa visão da religião também, né? Por problemas, às vezes, da vivência dele, da vida dele, da biografia dele, ele abominava a religião. Ele não aceitava. Para Freud, a religião também trazia o pior do ser humano, né? As nossas neuroses, as nossas paranoias, e Freud não aceitou. E aí reafirmou essa questão, e foi se passando o tempo e foi criando essa rixa. Ou a pessoa era religiosa ou a pessoa era um intelectual, era um homem da ciência. Infelizmente. Só que aí veio o mundo moderno e isso foi mudando, né? Então, nessa época, dizia-se que a medicina era uma coisa humanista e a religião era uma coisa cruel. É um conceito que hoje em dia é questionado, né? A gente não precisa nem fazer medicina para saber que isso é questionável. Qualquer um que se detenha a assistir algum programa de relevância, de estudo, que pegue para ler um livro, vocês vão perceber que isso cada vez mais está caindo sobre terra, né? Cada vez mais a gente vê que não tem como separar as coisas, né? Então, para você ver como que é tudo interligado, as primeiras organizações médicas, os primeiros hospitais médicos foram feitos por religiosos. Eu vou dar um exemplo para vocês, que o primeiro hospital construído em Valência, na Espanha, em 1409, foi feito por um grupo de católicos, né? Para você ver que a ciência e a religião sempre foram interligadas. Infelizmente, por às vezes uma falta de conhecimento, por ganância de poder de alguns certos grupos, tentaram criar essa imagem de separação, mas sempre foi junto. Os mesmos religiosos, eles criaram hospitais nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha, nos Países Baixos, que são os primeiros hospitais que se tem notícias no mundo, foram criados por religiosos, por grupo de religiosos, por católicos na época, né, que era a religião dominante da época. No Brasil também mostra-se isso, os primeiros hospitais foram feitos por religiosos. E aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante dos espíritas. Os espíritas têm uma força muito grande nessa questão de hospitais organizado e controlado pelos religiosos e hospitais voltados para a saúde mental. Então, o primeiro hospital do Brasil voltado para a saúde mental foi de um grupo espírita, né? Por que eu falo isso? Por que eu trago isso para vocês? Porque a gente tem que começar a abrir a boca e defender a nossa religião, né? Porque às vezes a gente sai por aí e aí tem pessoas que não têm conhecimento, não leem, não estudam, né? Como eu digo lá em casa, é papagaio, só repete o que escuta na televisão, e aí eles adoram falar mal da religião. Ah, que religião só tem coisa ruim, que religião não sei o quê. Cara, a religião é a base da humanidade, eu diria. Não tem como a gente separar isso. As nossas leis, elas foram criadas antes por grupos religiosos, né? Muitos valores que a gente tem até hoje, muitos a gente nem sabemos o que significa, foram criados por leis religiosas. Então, eu acho assim, a gente tem que trazer a defesa da religião bem vivida, da religião bem praticada, e a gente não pode ter vergonha de falar isso. A gente não pode ter vergonha de falar que os religiosos, eles ajudam muitas pessoas. Se vocês pararem para pesquisar, no Brasil mesmo, muitos hospitais são controlados por centros espíritas, por católicos, por evangélicos, né? Então, tem muita coisa que os religiosos fazem que não é visto, mas quando acontece alguma coisa que a sociedade não aceita, eles adoram trazer à tona, perseguir. Então, é mais ou menos isso que eu vou tentar trazer para vocês. Eu vou tentar trazer o melhor da religião. Eu não vou sentar aqui e vou ficar apontando o defeito, porque todas as áreas da sociedade têm falhas. Todas falharam, todas. Não tem nenhuma área da sociedade, grupo da sociedade que não possa ter um histórico que possa ter falhado. E assim também aconteceu com os religiosos. Mas nem por isso vai tirar a virtude dos religiosos e as coisas boas que eles fizeram, né? Vamos continuar. A primeira coisa que a gente tem que tentar definir para a gente entender religiosidade e espiritualidade, o que é, né?
qual que é a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Alguém se atreve a falar? Alguém poderia me ajudar a falar o que acha, antes de eu explicar para vocês o que é religiosidade e o que é espiritualidade, qual é a diferença? Uma coisa bem interessante que o mestre tocou aqui no assunto é o fanatismo. Eu acho que isso ele tem que ser perseguido em todo o grupo. Não importa se é religião, se é político, se é filosófico, né? Isso, infelizmente, é do ser humano. Tem alguns que gostam de dominar. Isso é natural da gente. Qualquer lugar que você for, vai ter um que vai querer dominar todo mundo. E, infelizmente, tem uns que têm o dom da liderança, mas não usa para o bem, né? Ele quer dominar com a força, ele quer dominar com o pensamento dele. E o fanatismo acaba sendo isso. O fanatismo é quando uma pessoa toma conta de uma filosofia, de um aprendizado religioso, e ele quer usar aquilo para o bem próprio, né? Porque todo fanatismo, se você parar para analisar, ele está deturpando a palavra, ele não está seguindo o que a religião quer de nós, né? Porque vocês já pararam para pensar o que a religião quer da gente? A religião, ela é um mecanismo. O que a religião faz com a gente? A religião, ela faz com a gente, ela transcende a gente. Ela faz chegar a níveis que a gente, por si só, a gente não consegue, né? É como eu tava explicando para um paciente. Nós somos homens comuns. Eu, vocês, nós somos homens comuns. Nós não somos santos, nós não somos gênios. Então, como que a gente vai chegar ao Pai se não for por rituais religiosos? A gente não tem essa capacidade. Então, a religião, ela é uma prática exatamente para isso, para nos aproximar de Deus, para nos aproximar do Nirvana, para nos aproximar de algo mais, para nos aproximar do entendimento que tem algo a mais que a gente, tem algo a mais que transcende a gente, tem alguma coisa muito maior que a gente, muito maior que nossos desejos, muito maiores que as nossas dores. Então a religião é isso. E aí, já pegando o gancho, a religiosidade é exatamente isso. A religiosidade, ao pé da letra, se a gente fosse falar, seria um sistema de crenças, um conjunto organizado de normas, éticas, conduta, e ela tem que ter um grupo definido. E a religião, ela é institucionalizada. Essa é a palavra que diferencia da espiritualidade. A religião, ela tem que ter uma instituição. Igual vocês, a União do Vegetal. É uma instituição, é uma organização. Quando vocês juntam aqui, vocês estão vivendo a religião de vocês. Mas através da religião de vocês, vocês chegam à espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade é isso. A espiritualidade é a transcendência, né? É a interiorização. É como se você olhasse para dentro de você, sem precisar de um grupo, sem precisar de uma instituição. Eu já fiz um programa na terça passada falando sobre isso. Uma das coisas que eu bati várias vezes na tecla, que não existe melhor. Não adianta a gente ficar, que espiritualidade é melhor que religiosidade. Aqui não é essa a questão. A questão, a gente não está definindo qual é o melhor, qual é o pior. Aqui a gente está definindo a diferença. E se a gente for humilde, inteligente, para perceber que uma depende da outra, a gente vai ver que não tem como viver sem religião. Porque eu repito para vocês, nós somos o homem médio, nós somos o homem simples, nós somos o homem do dia a dia. Sem a religiosidade, que é a prática da sua religião, a gente não chega ao equilíbrio espiritual necessário para a gente viver a nossa vida. Fica muito pesado, porque o que a espiritualidade traz pra gente? A espiritualidade, ela traz uma aceitação que tem coisa que a gente não vai entender. Tem uma coisa na psiquiatria que eu uso muito, principalmente em traumas. O trauma, para você vencer um trauma, uma dor, um abuso, alguma coisa que te fez muito mal, você tem que trocar a palavra na sua cabeça. Não pode ser a palavra de entender. Porque se você ficar assim, por que aconteceu comigo? Por que tinha que acontecer comigo? Por que fulano fez isso comigo? Você só vai angustiar mais. A palavra tem que ser aceitar. Aceitar o quê? Aceitar que tem uma coisa maior que a gente. Tem um ser maior que a gente, que rege tudo isso. Tudo tão perfeito, se você parar para perceber, é tudo muito perfeito. As coisas acontecem de uma maneira que quanto mais
espiritualizado você tiver, você vai percebendo que a coisa é fantástica. E tem que ter um maestro, tem que ter alguma coisa que faça isso. Então, você tem que trocar essa palavra de entender as coisas por aceitar. Aceitar que você é um serzinho no meio de um planeta cheio de outros seres, que você é sensível, você é fraco fisicamente. Se você parar para pensar, a gente não ganha na luta de nenhum animal na face da terra, a gente ganha no raciocínio. Mas pega só você ali, vai brigar com o boi na porrada, ou vai brigar com um cachorro, você não ganha, você é sensível, você é fraco. Então a espiritualidade, ela traz isso, a humildade de aceitar que tem coisa que vai acontecer com a gente não tem poder de mudar, não tem. Nos resta aceitar e nos resta buscar conhecimento, pedir discernimento de Deus, para às vezes a gente não errar a mesma coisa e continuar a nossa jornada. Então a espiritualidade, ela traz isso, é uma coisa mais interiorizada da pessoa, ela não precisa de um grupo em si, ela não precisa de uma instituição, mas para você chegar a essa espiritualidade, você precisa da religiosidade. É muito difícil a pessoa que chega a uma espiritualidade por si só. Eu diria que as pessoas que chegam a isso são aquelas pessoas que já são espíritos elevados. Uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, né? O próprio Jesus Cristo, que se fez carne e viveu entre nós. Eram seres superiores, eles chegavam à espiritualidade sem precisar vir na igreja, sem precisar seguir um ritual, coisa que a gente não consegue. Não adianta a gente ser arrogante, que eu vou ficar em casa e por si só eu vou conseguir chegar ao meu equilíbrio espiritual. Nós não conseguimos. A religião, ela vem fazer para isso. E olha que coisa engraçada, a religião só funciona se você praticá-la. Só se você praticar. Se você falar, eu sou membro da União do Vegetal, mas você nunca vem, você não é. Isso é o ego, isso é a arrogância, querendo falar que você participa de alguma coisa maior, mas você não pratica. Então é aí que está a coisa. O que tem muito acontecendo hoje, o que o mestre falou, que tem a ver também essa questão do fanatismo, é exatamente isso. A pessoa, ela se veste de uma carapuça, de uma carapaça religiosa, mas ela não vive aquilo. Ela só quer falar que ela participa, ela só quer viver o lado humano da coisa. Ela não se prostra perante a Deus, ela não vive aquela prática religiosa como se deve viver. E se você fazer isso, é inútil. Nenhuma religião do mundo vai te levar à espiritualidade por placa, por cargo, por coisas mundanas. A religião, ela só serve se você praticar. E praticar é tanto vir aqui, participar dos rituais que fazem parte, quanto na tua vida. Porque eu tenho certeza, eu não sou conhecedor a fundo da União do Vegetal, eu não conheço as diretrizes, eu não conheço a lei, mas eu tenho certeza que se deve ter uma filosofia. Toda religião tem uma filosofia, ela ensina o homem como viver. Se vocês pararem para pensar, toda religião, eu falo direto isso para os meus pacientes, se você viver a religião, você não precisa nem ter fé. Você sabia disso? Se você praticá-la dia após dia, você não precisa ter fé, você vai ter os benefícios. Agora, praticá-la é viver. Por exemplo, as religiões, elas induzem a comer menos, então coma menos. A religião, ela induz a você não fumar, então não fume. A religião, ela induz você não beber, então não beba. A religião induz você não fazer contendas entre irmãos, então para de fazer picuinha. Para de leve e traz. Porque se você fizer isso, você não vai estar chegando à sua espiritualidade. É isso que eu falo, a prática da religião. A prática da religião não é só ir na igreja, porque vocês sabem, vocês devem conhecer pessoas que vão na igreja de domingo a domingo, mas a pessoa é um nojo, não dá. Você vê que não tem espiritualidade nela. Você vê que não é de Deus. Porque o que é de Deus, só de estar perto você sente a paz. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Quando você chega no mestre,
que ele está espiritual, ele está ligado, ele está vivendo a prática, você sente a paz só de chegar perto dele. Isso de pastor, de padre, de mestre, você sente. É uma luz que transcende do cara, é uma luz que sai da pessoa. Isso ele não precisa falar. E aí tem aquele cidadão, como eu estou falando para vocês, que vai de domingo a domingo para a igreja. Mas ele não pratica, ele só vai lá, ora, ele volta para casa, é vazio. Ele chega em casa, ele é um marido péssimo. Ele não tem paciência de brincar com o filho dele. Ele não tem paciência com a esposa dele. Ele chega no trabalho, ele é irritado. Ele dá patada em todo mundo. Cadê a espiritualidade? Isso não é espiritualidade. Então, a espiritualidade, a religiosidade, ela só vai trazer benefício para a tua vida se tu viver ela. Se tu realmente praticar. E aí que está a dificuldade. Porque quando você vai praticar a tua religião, o que você está fazendo? Você está subindo um degrau psicológico. É igual quando você vai todo dia na academia. Se você vai todo dia na academia, faz dieta, o que você está fazendo? Você está subindo uma serra física, você está melhorando o seu corpo. Quando você vai todo dia, pratica a tua religião dentro do seu tempo e fora do seu tempo, o que você está fazendo? Você está subindo. E aí quando sobe, piora as coisas. Quanto mais você tenta viver na santidade, mais difícil a tua vida fica. Mais perseguição, mais peso, mais dor. E é o natural. Nós que escolhemos viver uma vida espiritual, a gente tem que ter isso a ciência. Espiritualidade não é prazeroso. Quando o negócio está muito gostoso, muito prazeroso, desconfia. Espiritualidade é luta. Espiritualidade é guerra, é polidez. A gente nasce como uma pedra bruta. Deus, a espiritualidade, ela vem polir a gente. Ela vem polindo a gente. E esse polimento ele é só feito no dia a dia da prática da religião. Mas olho, gente, prática de religião não é só ritual. Prática de religião é o dia a dia. É o que você faz, o que você vive todos os dias. Uma coisa muito engraçada, a Cida sabe que ela trabalha comigo. Eu trabalho com doentes psiquiátricos. E eu canso de dizer para os meus pacientes, a cura começa na recepção. Por quê? A pessoa chega para mim lá, doutor, eu tô depressivo, eu não durmo, eu choro, tá. Aí você repara como aquela pessoa chegou. Às vezes lá dentro do consultório, aquela pessoa é muito educada, porque está na frente do psiquiatra, é a pessoa que vai ajudar ela, então ela é super bem. Mas às vezes lá na recepção, ela já chegou arrogante. Ela tem que ser atendida naquela hora. Você acha que uma pessoa dessa vai ter cura mental ou espiritual? Não vai. Não vai ter remédio no mundo que vai mudar essa pessoa. Enquanto ela não entender que o mundo não gira ao redor do biguinho dela, que não é assim na hora que ela quer, quando ela quer, não vai ter cura. Olha para vocês verem como está interligado. E isso aí é físico, mas também é espiritual. Porque se ela tivesse tido um encontro com a espiritualidade dela, entender que ela é um serzinho, que nós seres humanos somos um serzinho de nada, um pontinho, que a Terra é um pontinho dentro de um deserto de areia. Tem muito mais coisas acima da gente, que a gente não entende, a gente não tem nem acesso. Ela não entender e viver isso, ela não vai ter paz, ela não vai ter um casamento feliz, ela não vai conseguir dormir, ela não vai conseguir fazer nada, porque ela é arrogante, porque ela acha que tudo é na hora dela, o desejo dela, quando ela quer. Não é assim. Então a espiritualidade começa aí. A espiritualidade começa quando você para de olhar para a tua dor. É igual eu estou falando para vocês. Quer ver uma coisa que eu falo para muito depressivo, e o depressivo fica bravo comigo? Porque o depressivo chega, ele tá acabado, ele tá chorando, ele tá no fundo do poço, tá bom, vamos tratar, vamos dar medicação. Trato, ele volta no retorno, ele já tá melhor. Aí eu falo brincando, aí eu já começo a chibatada, porque o tratamento psiquiátrico, você não pode passar a mão. Porque a maioria dos doentes psiquiátricos, eles estão com um pensamento deturpado.
E aí eu olho para o doente psiquiátrico e falo, você tem que deixar de ser egoísta. Você imagina uma pessoa que está doente, que está ali naquele momento ali, que a vida dela sempre foi todo mundo, tadinho, coitadinho. O médico olhar para ela e falar, você é egoísta. Eles ficam bravos comigo. Eles ficam bravos. Aí eu falo, mas espera aí, eu vou te explicar. Sabe por que você é egoísta? Sabe por que você é depressiva? Sabe por que você não sai daí? Porque você só olha para a tua dor. Para de olhar para a tua dor. Eu sei que a tua dor é grande. A tua dor é enorme, ela está rachando aí teu coração. Mas para de olhar para ela. Para de olhar para os seus desejos. Olha para fora. Olha um pouco para fora. Olha para o lado. Olha para tua esposa. Olha para o teu filho. O que você pode fazer para ajudar na tua casa? Para de só eu. O ruim do ser humano é isso. Esse egocentrismo. Essa questão da gente sempre ser a primeira coisa. E é natural, isso é instinto. O meu pai, ele está se graduando em pastor, ele é da Igreja Batista. Eu acho que o ano que vem ele consegue chegar à graduação. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Tem um filme muito interessante que eu aconselho vocês a assistir, que é O Escafandro e a Borboleta. É basicamente um filme que conta a história de um cara que teve um AVC muito raro, e ele paralisou todo, ele só mexia o olho, ele só piscava e mexia o olho. Ele era muito inteligente, e aí ele foi para um hospital, tinha uma enfermeira muito inteligente, a enfermeira viu que ele queria se comunicar, criou um alfabeto lá, ou seja, ele conseguiu escrever um livro só piscando. Ele escreveu um livro, e ele contou a história dele. Sabe a primeira palavra que ele falou? Na hora que a enfermeira começou a usar o sistema, a primeira palavra do cara, ele estava muitos anos preso dentro dele mesmo. Isso aí chama o síndrome do encarceramento. Acontece, um AVC no tronco cerebral, para tudo, você sente, você escuta, você tudo, mas você não consegue fazer nada, você só mexe os olhos. A primeira palavra dele, eu. O cara tava mais de anos sem falar nada. A primeira palavra dele, eu. Por que eu trago isso? Para você ver o tamanho do nosso egoísmo. A maioria das mazelas do ser humano começa aí, pelo nosso egoísmo. É sempre eu. Então, a espiritualidade, ela começa aí. Em viver a humildade, em entender que não é sempre a gente o primeiro, em entender que nem sempre vai ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. A espiritualidade começa aí. E a diferença da espiritualidade é que a espiritualidade não precisa de um grupo, de uma instituição para a gente fazer isso. A religiosidade precisa. Mas, eu repito, jamais eu quero dizer que a religiosidade é pior que a espiritualidade. Não existe isso. Não se enganem. Até porque, para você chegar na espiritualidade, você precisa da religiosidade. Não adianta achar que nós somos Gandhi, que nós somos Jesus Cristo, que nós somos a Maria Teresa de Calcutá. Nós não somos. E quem traz essa humildade é a vivência da religião verdadeira. A vivência verdadeira, a que você vem aqui para se despir das coisas humanas. A religiosidade, quando ela é praticada, ela vai polindo os seus olhos, ela vai te mostrando o que realmente é importante. Relógio não é importante, roupa não é importante, mesa não é importante, CRM não é importante. O que é importante está aqui, ó, e está aqui, ó. É isso que é importante. Quem você é, o que você pensa, o que você sente, o que você faz, como você vive. E a única coisa que traz isso é a vivência da religião. Por si só, nós somos seres incompletos, como o mestre falou. Nós somos seres em construção. A gente não consegue chegar a esse nível de espiritualidade e equilíbrio sem a prática da religião, sem a prática da religiosidade verdadeira. Então, por isso que é importante. Deixa eu ler para vocês, ao pé da letra, o que seria religiosidade. Religiosidade é a prática de uma religião que é definida como um sistema de crenças e práticas realizada por uma comunidade com suporte em rituais que reconhecem, veneram e se comunicam com o sagrado, o divino, Deus, a verdade, a última verdade, a realidade ou nirvana.
Religião é isso. Religião é um grupo de pessoas que acreditam nos mesmos valores, que se juntam, que vivem rituais tentando buscar a transcendência. O que é transcendência? Transcendência é aquele ato que você sai de você, que você transborda você. É mais que você. Você entende que tem algo maior que você. Que você está aqui. Que você está aqui por um sistema maior. Que você só é uma peça do quebra-cabeça. O seu desejo não faz diferença. Só faz a sua parte e passa. Faça a sua parte nesse plano e passa. Isso é transcendência. A religião, ela ajuda você aqui nesse momento, tá? Então é isso. Espero ter ajudado de verdade, de coração. Foi com toda a humildade que eu falei isso para vocês, tá? E coloco agora a disponibilidade para as perguntas, para comentários, tá? Para alguma coisa que queiram passar para mim. Sintam-se à vontade.